Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos à nossa aula de Embriologia Humana, nosso canal de resumos de pato, isto e êmbrio. E hoje temos uma aula interessantíssima, que é a aula de gametogênese feminina, isto é o estudo, é o entendimento da formação do gameta feminino, que é o ovócito, como vocês já sabem. Então, hoje a gente vai estudar um pouco o passo a passo desse processo que começa lá na barriguinha da nossa mãe, quando a gente ainda estava lá no período fetal, começou a formação dos ovócitos e a partir da puberdade, um ovócito, geralmente um, né? Pode ser dois às vezes, ou três, ou mais, mas geralmente um amadurece a cada mês pela ação do hormônio folículo estimulante e ovula, né, pela ação do hormônio luteinizante. E aí, se houver relações sexuais, né, não protegidas, se houver depósito de espermatozoide no colo de útero e esse espermatozoide chegar até o gameta e fertilizar, vai começar uma nova vida. Então, agora que a gente já conhece alguns dos termos importantes para a gente compreender a embriologia, as coisas que a gente vai falar daqui para frente, nós vamos então começar a estudar especificamente os principais assuntos que envolvem o desenvolvimento humano intraútero. E o início do desenvolvimento humano, ele se dá com o encontro do ovócito com o espermatozoide, o que geralmente acontece na ampola da tuba uterina, que é aquela partezinha mais inclinada, tá bom? Que é uma curvaturazinha na tuba uterina. E havendo a fertilização, haverá então a formação do zigoto. O zigoto é uma nova célula. O ovócito tem 23 cromossomos, é uma célula haploide. O espermatozoide tem 23 cromossomos, também é uma célula haploide. E quando eles se juntam, há a recomposição do número diploide da nossa espécie, que é 46 cromossomos. Tá? Então, o zigoto ele é uma verdadeira mistura do material genético materno e paterno, formando um novo ser completamente diferente. Nós temos aqui nesse slide duas imagens, uma imagem do espermatozoide e uma imagem de um ovócito. O espermatozoide é então, deixa eu botar aqui o apontador para a gente ficar apontando, é essa célula que possui essas três regiões principais. Ele tem uma cabeça, ele tem uma peça intermediária e ele tem uma cauda. O espermatozoide, na cabeça do espermatozoide ficam o núcleo, com os 23 cromossomos paternos, e tem uma bolsa, que é o acrossoma. Esse acrossoma é uma organela enzimática, cheia de enzimas. A função dessas enzimas é digerir a corona radiata, que é essa região, a zona pelúcida, que é essa região, e ajudar, então, o ovócito a adentrar dentro do... ajudar o espermatozoide, perdão, a adentrar dentro do ovócito. Então, o acrossoma é uma enzima, é uma bolsa cheia de enzimas. Temos aqui o núcleo e a peça intermediária, como o nome está dizendo, fica entre a cabeça e a cauda. A peça intermediária é uma organela cheia de mitocôndrias e você já deve então imaginar por que o espermatozoide precisa de tanta mitocôndria, né? O espermatozoide precisa de tanta mitocôndria porque ele tem uma cauda que vai dar para ele a mobilidade que ele precisa. Serão depositados milhares de espermatozoides no colo de útero e eles vão então caminhar, vão então procurar o ovócito e para isso eles precisam se locomover numa velocidade muito grande, tá bom? E quebrar, né, vencer as resistências próprias dos fluidos ali do trato genital feminino. Então, para isso, ele tem uma bainha mitocondrial, tá? Ele tem uma região onde tem muita mitocôndria para produzir muito ATP, para que dessa forma essa movimentação da cauda seja possível, tá bom? Nós temos aqui do outro lado o ovócito. O ovócito é uma célula grande, é uma célula proporcionalmente, ela é muito, muito, muito maior do que o espermatozoide, tá bom? Então a gente vai ver depois que ela
quando acontece a ovulação, ela sai lá de dentro do ovário, revestido por essas células foliculares que se chama corona radiata, tá bom? De uma zona pelúcida, e a célula tem então um citoplasma e um núcleo, tá? Quando o espermatozoide adentra o ovócito, ele coloca o seu material genético, tá bom? E praticamente todas as organelas do zigoto vão ser organelas de origem materna, tá bom? E quando esse ovócito, então, ele for fertilizado pelo espermatozoide, formando o ovócito, esse ovócito irá começar já um processo de multiplicação, de divisão celular, né? Vai entrar em sucessivas mitoses, vai começar um processo de migração através da tuba uterina até o útero, para onde haverá implantação, o crescimento, e as células já vão começar a se diferenciar, tá bom? Já vão começar a expressar diferentes genes, na verdade, né? Que condicionam os diversos caminhos de diferenciação, que a gente vai ver isso nas aulas subsequentes. Mas isso é conversa para depois. Hoje o nosso assunto é gametogênese, e a gametogênese é então o processo de formação, de desenvolvimento dessas células germinativas especializadas, os gametas. Então, como os gametas femininos são os ovócitos, a gametogênese feminina chama-se ovogênese. E como os gametas masculinos são os espermatozoides, a gametogênese masculina chama-se espermatogênese. Os óvulos e espermatozoides, então, os gametas sexuais, eles são células altamente especializadas. Elas são especiais, elas são diferentes de todas as outras células do nosso corpo, porque elas são haploides, como eu já mencionei. Isto é, elas são células que possuem apenas um conjunto cromossômico, células ditas N, enquanto todas as outras células do nosso corpo são diploides, isto é, 2N, que são as células somáticas. Então, quando nós passamos a existir por causa do encontro de um ovócito com o espermatozoide, aquele ovócito trouxe 23 cromossomos da nossa mamãe e 23 cromossomos do nosso papai, juntando, fazendo zigoto, 43 cromossomos. Duas células haploides se juntaram para formar uma célula diploide. Só que a formação desses gametas haploides, ela ocorrerá durante a gametogênese de uma forma especial, que é a meiose, que é uma divisão celular reducionista. Isto é, uma divisão celular que reduzirá à metade a quantidade de cromossomos de cada gameta. Na verdade, vai reduzir à metade a quantidade de cromossomos quando no processo da gametogênese, porque o gameta ele já vai ter 23 cromossomos. A gametogênese masculina chama-se então espermatogênese e ela acontece nos testículos. Os testículos são então as gônadas sexuais masculinas, um lugar onde produz-se hormônios e um lugar onde produz-se os gametas sexuais. As espermatogônias, que são as células que vão dar origem aos espermatozoides, elas crescem, elas aumentam de volume e elas fazem a meiose. A primeira divisão meiótica, que é a divisão reducionista, você vai ter que voltar lá, dar uma estudadinha em mitose e em meiose, tá bom? Você vai ter que dar uma revisada, assistir uns vídeos, vai lá no livro de Biocell, tá certo? De Biologia Celular, para ver essa diferença, para que você possa entender bem, tá bom? Que a gente vai falar daqui para frente. Você precisa dar uma revisada, tá bom? E a primeira divisão meiótica, a meiose, ela vai ter dois momentos, tá? O primeiro momento vai ser a separação dos cromossomos homólogos. E é aqui que vai acontecer a redução de 23 ou de 46 para 23. E na segunda divisão meiótica vai haver então a separação das cromátides irmãs. E essa espermatogônia que começou a se desenvolver e se chama agora espermátide, ela vai sofrer modificações
na sua forma, tá? Esse processo se chama espermiogênese, para adquirir essa forma que a gente conhece, a forma do espermatozoide, tá bom? A espermatogênese, uma grande diferença entre a espermatogênese e a ovogênese é que na espermatogênese há uma produção abundante de espermatozoide todos os dias a partir da puberdade do menino, do garoto, tá? Então, uma espermatogônia vai gerar 4 espermatozoides viáveis. Enquanto que na ovogênese não é assim. Na ovogênese, um ovócito primário, né, uma ovogônia vai gerar um ovócito primário, e as mitoses que vão acontecer, as meioses que vão acontecer, perdão, só vão de um espermatócito, perdão, de um ovócito primário. Esse ovócito vai gerar mitose, vai gerar meiose, vai ocorrer a divisão, só que apenas uma das células vai ser viável, a outra não. Então, tanto na primeira meiose como na segunda meiose, na primeira e segunda divisão meiótica, uma célula vai ser viável e a outra não. De forma que, no final da ovogênese, um ovócito primário vai gerar apenas um ovócito maduro, capaz de ser fertilizado, tá bom? Então, a produção de ovócitos é bem menor do que a produção de espermatozoides ao longo da vida. Outra grande diferença é que o amadurecimento, a produção desses ovócitos começa no período fetal da menina, quando ela está na barriga da sua mamãe. E aí a primeira meiose começa, mas ela fica suspensa. Ela fica suspensa por vários anos, até que naquele mês, aquele ovócito seja estimulado, o seu amadurecimento, e aí é completada a divisão meiótica, que a gente vai ver daqui a pouco. Como os processos de gametogênese feminina e masculina, elas têm várias particularidades, a gente vai começar aqui o nosso estudo falando de gametogênese feminina, tá bom? Vamos lá. Você vai precisar dar uma estudada em um pouco mais de detalhes na meiose, tá bom? Mas se a gente fosse resumir, bem resumidinho, a meiose, a gente ia lembrar, vamos dar um exemplo aqui de uma célula que tenha 4 cromossomos, tá? E nesses cromossomos, 2 pares de cromossomos homólogos, tá bom? Esse que está aqui apresentado com um azulzinho mais claro e esse com um azulzinho mais escuro. Esses são, então, cromossomos homólogos. Um veio do pai, vamos dizer assim, né? E outro veio da mãe, tá bom? Na primeira divisão meiótica, a gente então tem a separação desses cromossomos homólogos. O que veio do pai vai para uma célula, o que veio da mãe vai para outra célula. E aí a gente vai ter, então, aquela célula que era 4, tá bom? Que o 2N dela era 4, agora vai virar uma célula com 2 cromossomos. E houve, né, a duplicação do material genético já, e essa duplicação, aqui nas cromátides irmãs, na segunda divisão meiótica, vai haver a separação dessas cromátides irmãs, tá bom? E o cromossomo não vai estar mais duplicado. Então, na meiose, acontece essa meiose tanto na gametogênese feminina como na gametogênese masculina. Só que na nossa espécie, o nosso 2N, vamos dizer que seria aqui, tá? Tem 46 cromossomos. 23 que vieram da nossa mãe, 23 que vieram do nosso pai. Tudo isso forma uma pessoa, você, tá? Então, você tem 46 cromossomos. E para a formação dos seus gametas, vamos dizer que você é uma menina, tá? Primeiro, a duplicação do material genético, depois disso, o pareamento dos cromossomos homólogos, depois a separação dos cromossomos homólogos. E na segunda divisão meiótica é que ocorrerá a separação das cromátides irmãs. E esse DNA vai deixar de ser duplo e vai voltar a ser uma molécula simples de DNA.
Como já falei, os ovócitos eles são produzidos nos ovários. Os ovários são, então, as glândulas sexuais femininas. Além da produção de hormônios, é lá, então, que acontece a produção e a manutenção dos ovócitos durante toda a vida da mulher. Ainda durante a vida fetal, quando a menina está lá na barriguinha da sua mãe, as ovogônias, que são as células primordiais, as primeiras, né, que vão dar origem aos ovócitos, elas proliferam por divisão mitótica dentro do ovário do feto, da menininha, do feto feminino, tá bom? Para formar os ovócitos primários, que são 46 N. Então, as ovogônias, que são as células que vão dar origem ao ovócito no final, elas proliferam por mitose e formam então os ovócitos primários, que têm 46 cromossomos. Estes ovócitos primários, eles são revestidos por uma camada de células epiteliais achatada, como você pode ver aqui, formando o folículo primordial, o folículo primeiro de todos. Então, como houve a formação, elas proliferam por mitose lá no período fetal e ainda no período fetal, esses ovócitos primários, eles vão entrar em processo de meiose. A meiose, então, a divisão celular reducionista, porque esse ovócito primário, ele é 46, tá? Ele tem 46 cromossomos e o ovócito só deverá ter 23. Então, ainda durante o período fetal, lá a menina, os seus ovócitos primários iniciam a primeira divisão meiótica, só que aí acontece uma parada dessa divisão. Essa divisão ela não se completa, ela fica então suspensa. Essa meiose suspensa, esse ovócito vai ser chamado de ovócito dictiótero. Então, a menina nasce com vários ovócitos dictióteros. Todos os seus ovócitos, eles já entram em processo de divisão celular, em processo de meiose, durante o período fetal da vida da mulher. Depois do nascimento, não se forma mais nenhum ovócito primário. Todos os ovócitos primários, eles são formados lá no período fetal. Entra-se em meiose, tá bom? Só que essa meiose fica, então, suspensa por anos, até que, no início da sua puberdade, pela explosão hormonal dos hormônios sexuais a partir dos seus 10, 11, 12 anos, aí que essas sequencialmente ou alguns poucos por mês, né, dependendo, entram de novo nessa meiose e completam a sua meiose e ovulam, tá bom? Então, a gente tem aqui que os ovócitos primários, então, eles iniciam a primeira divisão meiótica antes do nascimento, ovogônias dão origem aos ovócitos primários, e esses ovócitos primários, eles entram em meiose antes do nascimento da garotinha. Mas essa meiose, ela ficará suspensa até quando, a partir da adolescência, essa divisão retomar. É aqui nesse momento em que se forma a zona pelúcida. A zona pelúcida é esse material amorfo, né, sem forma e acelular, que reveste o ovócito primário, que é uma micrografia eletrônica, né? Que reveste o ovócito primário durante toda a vida dele, tá bom? Os folículos, os ovócitos primários, eles permanecem então em repouso lá nos folículos ovarianos, até a puberdade da garota. E a partir da puberdade, como eu já mencionei, é que um folículo ovariano amadurece a cada mês. E nesse amadurecimento, ele aumenta de volume, ele aumenta de tamanho e completa a primeira divisão meiótica, já perto da sua ovulação. E quando isso acontece, quando completa a primeira divisão meiótica, acontece uma coisa um pouco diferente do que acontece lá na espermatogênese. Lembra que eu falei que um espermatócito primário vai formar 4 espermatozoides no final? Aqui não. Um ovócito primário não vai formar aqui 2 e depois 4 ovócitos viáveis.
Não, aqui na primeira divisão meiótica já acontece o seguinte: um dos ovócitos secundários vai ser formado um ovócito secundário, uma das células que ficou 23 N23, né, com 23 cromossomos, vai ser viável e vai continuar o seu processo de transformação em ovócito pronto para ser fertilizado. A outra célula, N, né, com 23 cromossomos, 23N, não vai ser viável. Vai ser uma célula pequenininha, vai ser uma bem grande, que é o ovócito secundário, que vai continuar o processo de formação normal do ovócito, de amadurecimento do ovócito, e outra pequenininha, que vai ser o corpo polar, que essa aqui já não vai ser viável, não vai continuar nesse ciclo, né, ovogênico, não vai fazer uma nova divisão meiótica, então aqui não vão ser formados 2 e depois 4 ovócitos viáveis, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, se você chegar bem aqui perto, você pode ver que o ovócito primeiro vai ser formado, vai amadurecer esse ovócito, tá? Ele vai ser chamado agora de ovócito secundário. E aqui vai acontecer, já perto da ovulação da mulher, a primeira divisão meiótica. Então, vai ser formada essa célula maior que vocês estão vendo aqui, que vai ser o ovócito secundário. E aqui no cantinho, você vai ver aqui, olha, o primeiro corpo polar. O ovócito secundário vai continuar o seu caminho para formar um ovócito maduro. E esse primeiro corpo polarzinho vai se degenerar. Todo esse amadurecimento do ovócito, ele acontece principalmente sob a ação do hormônio folículo estimulante, como o nome já está dizendo. Hormônio folículo estimulante, ele vai estimular a formação desse folículo, tá bom? E esse hormônio, quando chega mais ou menos lá no meio do ciclo da mulher, a gente vai ver isso daqui a pouco na nossa aula, né? O ciclo ovariano. Quando vai chegando mais ou menos no meio do ciclo da mulher, há uma alta de outro hormônio, que é chamado de hormônio luteinizante. E esse hormônio luteinizante que vai então induzir a ovulação, a saída, a expulsão do ovócito maduro, do ovócito secundário, do ovário em direção à tuba uterina, as fímbrias da tuba uterina, a ampola da tuba uterina. Tá? Então, o ovócito secundário, ele é liberado do ovário, esse processo chama-se ovulação, dando início à segunda divisão meiótica. Então, para a ovulação acontecer, acontece a primeira divisão meiótica. Aconteceu a ovulação, se aconteceu a ovulação, esse ovócito aqui vai entrar em segunda divisão meiótica. Só que essa segunda divisão meiótica, ela só vai acontecer se houver fertilização. Se não houver fertilização do óvulo pelo espermatozoide, esse ovócito vai se degenerar. Mas se houver fertilização, a entrada do espermatozoide no ovócito vai gerar uma rápida indução da segunda divisão meiótica. E na segunda divisão meiótica, então, vai ser completada e forma-se o segundo corpo polar, que degenera-se. Então, da mesma forma do primeira divisão meiótica, na segunda divisão meiótica, uma célula vai ficar 23N, a outra 23N. Só que apenas uma dessas células vai ser viável, que é chamado de ovócito secundário maduro, né? E vai ser formado um segundo corpo polar, que não vai ser viável, que vai degenerar-se. Então, no final, um ovócito, um ovócito primário vai amadurecer e só vai formar um ovócito final, tá bom? Ovócito que vai ser viável. Eu acabei de falar sobre o hormônio folículo estimulante, que, como o nome diz, estimula a formação do folículo ovariano, e do hormônio luteinizante, que estimula a ovulação e formação do corpo lúteo, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, tá bom? Então, para que todos os meses haja o amadurecimento de um ovócito e a sua ovulação, como eu acabei de falar, muitos hormônios sexuais femininos precisam agir no corpo da mulher
no tempo certo, de forma cronologicamente organizada. A isso nós chamamos de ciclo ovariano ou ciclo menstrual. Na maioria das mulheres que têm um ciclo regular, esse ciclo é de 28 dias. Em 28 dias, acontece que sequencialmente hormônios são formados, liberados e agem no corpo da mulher para que haja o amadurecimento de um ovócito e a sua ovulação, tá bom? A forma como isso acontece é um assunto muito importante na embriologia, por causa da formação dos gametas, e na obstetrícia, porque estes ciclos vão ser importantes para determinar as datas, né? Destes eventos vão ser importantes para determinar a data provável do parto, as semanas gestacionais. Então, é muito importante na obstetrícia também. Então, nós vamos passar um tempo aqui estudando para porque isso é um assunto importante para a vida da mulher, tá? É a fisiologia da reprodução na mulher. Vem comigo. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouco sobre os órgãos que fazem parte do sistema reprodutivo da mulher, que são o útero, as tubas uterinas e os ovários. A vagina também faz parte, porque é o canal natural da introdução do espermatozoide no corpo da mulher e também é o canal natural do parto, da expulsão desse bebê quando já for a hora certa. Vamos conversar então sobre cada um desses órgãos e o seu papel na reprodução. Então, a gente tem aqui uma imagem sobre os principais atores nesse processo da reprodução feminina, tá? A gente tem aqui que a mulher tem dois ovários, um esquerdo e um direito. Os ovários, então, são as gônadas sexuais femininas, onde há a produção de hormônios e a produção dos gametas sexuais, como a gente já viu. Nós temos aqui duas tubas uterinas, uma esquerda e uma direita. E as tubas uterinas, elas então são responsáveis por permitir, né, a locomoção do ovócito, que ovulou, então que saiu do ovário, e está caminhando aqui em direção ao útero. E é neste caminho em que geralmente ocorre a fertilização. E depois disso, a tuba uterina, o zigoto, e depois começa a se proliferar e passa a ter outros nomes, né? Mórula, blástula, gástrula, chega aqui ao útero. O útero, então, é um órgão único, esses dois são pares, né? O útero é um órgão único, um órgão singular, que se diz que é em formato de pera invertida, e é aqui dentro onde vai haver a implantação do bebê. Então, o que é que acontece? Aqui é o lugar correto de implantação. Só que, às vezes, acontece uma gravidez ectópica e o bebê ele se implanta na tuba uterina. Só que a tuba uterina não é um local apropriado para essa implantação. Não é, ela não tem elasticidade, o crescimento, a flexibilidade, a nutrição próprios do útero. Então, isso é uma situação grave de urgência, né? Que tem que ter uma intervenção cirúrgica e a retirada do bebê, do feto, do embrião e da tuba uterina, né? No caso do embrião e da tuba uterina. E nós temos também a vagina. A vagina, então, é a parte de entrada onde é depositado aqui geralmente o sêmen. O útero, ele tem essa região de colo de útero. Aqui a ectocervice, que é o colo de fora, digamos assim, diríamos assim, e a endocervice, que é o colo de dentro, que é esse canalzinho aqui, tá bom? E o sêmen, então, é depositado aqui na região de ectocervice, e aqui começa a jornada dos espermatozoides em busca do ovócito para que eles possam fertilizar. Falando detalhadamente do útero, que vai abrigar o bebê, né, que vai ser o lugar do seu desenvolvimento. O útero, ele é dividido em corpo do útero e colo do útero, como eu falei, tá? E colo do útero nós temos então a ectocervice e a
endocéfice. É no corpo do útero que o bebê vai se abrigar, tá bom? E o corpo ele é a maior parte do seu volume, consiste em 2/3 do volume do útero consiste no corpo do útero e 1/3, o terço inferior, consiste no colo do útero. E as paredes do útero, eles são divididas em 3 camadas. A gente tem a camada mais interna, que é o endométrio. Nós temos a camada média, que é o miométrio. E nós temos a camada mais periférica, que é o perimétrio. Aqui vão ser muito importantes o endométrio e o perimétrio. É no endométrio que o bebezinho vai se implantar. E é o endométrio que todos os meses, se não houver fertilização, ele vai descamar, né? E vai formar o fluxo menstrual. E o miométrio é uma parede de músculo liso que vai prover toda a resistência, estabilidade, flexibilidade, elasticidade que o bebê precisa porque haverá uma grande distensão, né, da parede do útero. E o miométrio, as células musculares lisas, são células que têm competência mitótica latente, tá? Se precisar, elas proliferam, tá? Vêm para o ciclo e proliferam. Então, acontece aqui, o útero vai tanto se hipertrofiar, as células musculares lisas vão aumentar de volume, como vai se hiperplasiar, vai haver mitose e aumento do número de células musculares lisas para aguentar aí, né, o repuxo que vai ser com o crescimento desse bebê aí dentro. Vamos falar um pouquinho sobre o endométrio, porque o endométrio ele vai ser muito importante na implantação do bebê lá no útero materno. Dependendo da fase do ciclo menstrual, nós podemos distinguir 3 camadas no endométrio, que são a camada compacta, que é essa porção mais superficial, a camada esponjosa, que é essa camada mediana, e a camada basal, que é essa mais profunda. A camada compacta, que é a camada mais superficial, ela é composta de tecido conjuntivo disposto em torno do colo, da saída das glândulas uterinas. As glândulas uterinas, elas produzem várias secreções, tá? E essa região mais superficial, perto da saída das glândulas uterinas, é chamada de camada compacta. Já a camada esponjosa é uma camada de tecido conjuntivo edemaciado, contendo porções tortuosas e dilatadas das glândulas uterinas. Aqui a gente tem o fundo cego das glândulas uterinas, aqui uma porção mais dilatada e aqui o colo. E a camada basal contém o fundo cego das glândulas uterinas. Qual é a importância disso? É o seguinte, no ciclo menstrual, essas camadas elas vão aumentando em volume e quando ocorre a menstruação, que marca o início de um novo ciclo, há o descolamento da camada compacta e da camada esponjosa, né? E esses tecidos eles são então liberados através do fluxo menstrual, ficando apenas a camada basal, que vai então passar o mês sob a ação também de hormônios, estruturando de novo essa camada, essas 2 camadas superiores, a esponjosa e a compacta. Acontece que se houver a implantação de um bebê, já vai ter bastante vaso sanguíneo, bastante tecido conjuntivo, bastante secreção para abrigar este bebê aí no endométrio, tá bom? Então, a gente tem então a camada funcional do endométrio, que é a camada esponjosa, a camada compacta. E essas 2 camadas aqui são então liberadas no fluxo menstrual. Então, de novo, novamente, outra vez, tá certo? A camada funcional, então, ela é composta de camada compacta e camada esponjosa. É eliminada durante o ciclo, durante o período menstrual, que dura de 3 a 5 dias, geralmente, tá? E então, a eliminação dessa camada faz com que o endométrio fique bem, então, rasinho, né? Bem mais fininho e sob a ação de hormônios, nova camada esponjosa e nova camada compacta são formadas. Já as tubas uterinas, antigamente elas eram chamadas de trompas de Falópio, tá?
E elas são duas, uma esquerda e uma direita, e a gente pode dividir, né, em 4 porções. Apresenta 4 regiões. A porção uterina, que é onde já desemboca, né, na cavidade uterina. O istmo, que é a porção mais comprida, a ampola da tuba uterina e o infundíbulo da tuba uterina. E aqui a gente ainda tem as fímbrias da tuba uterina. E através desse movimento de varredura, em que haverá aqui a conexão e a passagem do ovócito, do ovário para a tuba uterina, tá certo? Através desse movimento de varredura das fímbrias, que haverá ajudará na ovulação. Então, a tuba uterina, ela conduz o ovócito do ovário até o útero e conduz também, se houver relação sexual e depósito de espermatozoide. Lá, conduz o espermatozoide até o sítio de fertilização, que geralmente é aqui na ampola da tuba uterina. E havendo fertilização, então o zigoto vai começar a sua clivagem, suas mitoses, a sua multiplicação ainda aqui na tuba uterina, tá bom? E ele vai então caminhar. A tuba uterina é um epitélio ciliado. Então, tanto a contração da tuba uterina pela sua parede muscular lisa, quanto o movimento dos cílios impulsiona, tá certo? Esse ovócito em direção à cavidade uterina. Pode acontecer de algumas vezes esse zigoto e esse amórula, blástula, caminhar em direção oposta. Isso pode gerar uma gravidez ectópica extremamente perigosa para a vida da mãe, tá? Que precisa geralmente ser retirada, tá bom? Que é uma gravidez ectópica, fora do útero. E os ovários, como eu já falei, são as glândulas sexuais. Produzem bastante estrógeno e progesterona. O estrógeno tem como principal característica ser responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. Lembram disso? O aparecimento de pelos, o aumento dos seios, o desenvolvimento, né, o aumento do volume dos quadris. E a progesterona, principalmente, ela regula a gestação. Então, aqui no ovário são formados esses dois hormônios de forma mais intensa. E nos ovários também, como eu também já falei, que acontece a produção e a manutenção dos ovócitos durante toda a vida da mulher. Para que ocorra a produção de ovócitos lá nos ovários da mulher, o corpo humano feminino, então, ele produz uma intricada rede de hormônios. Hormônios, então, são substâncias que geralmente elas são produzidas em uma glândula, caem na corrente sanguínea e atuam sobre células distantes, na maioria das vezes, exercendo alguma função biológica importante nessas células. E a partir da menarca, que é a primeira menstruação, que é aquele evento, né, na vida da menina, que é a sua primeira menstruação, o hipotálamo, a hipófise e os ovários, todas as glândulas, secretam hormônios que controlam o amadurecimento de um ovócito por vez e, consequentemente, controlam o ciclo reprodutivo inteiro, preparando o corpo da mulher para a gestação. Havendo fertilização, havendo relação sexual e fertilização, haverá a gestação. Não havendo, haverá a degeneração do ovócito e a expulsão, toda aquela camada do endométrio, que é a camada funcional, né? A esponjosa e a compacta, são então descolados da parede do endométrio e são liberados através do canal vaginal, que é a menstruação. Tudo isso é controlado por hormônios que são liberados sequencialmente durante aquele ciclo. Eu quero que você analise comigo a imagem ao lado, porque essa imagem aqui vai resumir e vai fazer a gente entender o que está acontecendo nas glândulas, no ovário, no útero, tá bom? Tudo começa com, lá no topo a gente vê aqui, uma glândula chamada hipotálamo, tá? O hipotálamo, na verdade, é uma região, tá? Do encéfalo, situado na base do cérebro, que produz um importante hormônio chamado hormônio liberador de gonadotrofina.
Esse hormônio liberador de gonadotrofinas, preste atenção a esse nome, vai atuar nas glândulas, na hipófise, tá? Também chamada de glândula pituitária, para que aqui ela libere gonadotrofinas humanas. Vamos ver melhor, peraí. A glândula pituitária ou glândula hipófise, ela é estimulada. Quem estimulou? O hormônio liberador de gonadotrofina. Ela é estimulada a fazer o quê? Pelo nome, liberar a gonadotrofina. Gonadotrofina são 2 hormônios que vão estar responsáveis pela formação e do ovócito e pela liberação dele, pela ovulação, tá? As gonadotrofinas são o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante. Os nomes desses hormônios já explicam a sua função. A função do hormônio folículo estimulante é o quê? Estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos e a produção de estrogênio pelas células foliculares. Lembra que eu falei que o estrógeno ele é produzido lá no ovário? Quem é o responsável por essa produção? São as células foliculares, que são as células que envolvem os ovócitos. Então, o hormônio folículo estimulante estimula o amadurecimento de ovócitos, tá bom? E estimula também as células foliculares a produzirem estrógeno. Já o hormônio luteinizante, a sua função é servir como um disparador da ovulação. Na metade do ciclo, mais ou menos, nós temos um pico hormonal de hormônio luteinizante. E aqui há o estímulo, então, a liberação do ovócito pelas fímbrias, né? As fímbrias da tuba uterina capturam esse ovócito. E aquelas células foliculares que ficam, elas vão formar o corpo lúteo, por isso que é chamado de hormônio luteinizante. O corpo lúteo formado é uma glândula que vai ser a principal produtora do hormônio progesterona, o que vai manter, né, a gravidez. Então, olha só, a gente tem no início dos primeiros 15 dias do ciclo, olha, 14 dias. Dia 1 é o dia da menstruação, tá? Da primeira menstruação, e vai haver aqui na fase menstrual a camada compacta e a camada esponjosa vão ser perdidas e vai ficar só a camada basal do endométrio. A partir do 5º dia, sob a ação do hormônio folículo estimulante, ao desenvolvimento de um folículo, ao amadurecimento de um folículo lá no ovário, e esses folículos induzem a liberação, produzem, né, o estrógeno, e o estrógeno vai agir lá no útero, fazendo com que o útero entre na sua fase proliferativa, isto é, ela vai aumentar a quantidade de sangue, de líquido, de glicogênio, isso tudo para esperar aqui mais na frente a chegada de um embrião, tá? Então, os primeiros 15 dias do ciclo são o FSH, o hormônio folículo estimulante, age no ovário e o estrógeno age no útero. Quando a gente entra na segunda fase do ciclo, depois dos 14 dias, há um aumento do hormônio luteinizante, a ovulação. E havendo ovulação, fica assim, naquela expectativa do útero, será que vai ter um bebê? Será que vai ter fertilização? Né? Então, quando ocorre a ovulação e o óvulo está por aqui, né, no conduto da tuba uterina até o útero, o útero continua proliferando sob a ação do estrógeno e da progesterona. O endométrio continua aumentando seu volume. Lembre-se que a expectativa aqui é a chegada de um concepto, né? Então, o corpo lúteo produz progesterona e estrógeno também e prepara o útero para a chegada do bebê. Vamos dar uma paradinha, vamos passar o slide e vamos rever, anote aí no seu caderninho, conceitos que a gente não pode esquecer. Bora lá. Bora lá, aprender esses nomezinhos estranhos, tá? Vamos fixar na nossa cabecinha. Primeiro, hormônio liberador de gonadotrofina. Repita comigo essa palavra. Gonadotrofina.
estimula a hipófise a produzir os hormônios folículo estimulante e os hormônios luteinizantes. Então, ele estimula a hipófise a fazer o quê? Liberar gonadotrofinas, o FSH e o LH. Então, as gonadotrofinas são, primeiro, o hormônio folículo estimulante, o FSH. Esse hormônio faz o quê? Estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos e a produção de estrogênio pelas células foliculares. E a outra gonadotrofina é o hormônio luteinizante. Ele atua como um disparador da ovulação e estimula as células foliculares e o corpo lúteo, que está sendo formado agora, a produzirem progesterona, ok? Fixados a função e a importância desses três hormônios? Então, estão acontecendo aqui dois ciclos, o ciclo ovariano e o ciclo menstrual. Esses hormônios produzidos pela hipófise, o FSH e o LH, eles promovem o ciclo ovariano. O ciclo ovariano consiste mensalmente no desenvolvimento de um folículo, ovulação e formação do corpo lúteo. Então, todos os meses acontece isso em um ovário. Esse é o ciclo ovariano. A primeira parte desse ciclo ovariano, vamos ver essa figurinha aqui mais de perto. A primeira fase desse ciclo ovariano, ele consiste, então, do desenvolvimento folicular e ele é estimulado pelo hormônio folículo estimulante, tá? O nome já diz a função dele. Então, essa primeira parte consiste em quê? No crescimento e na diferenciação do folículo primário, que é tudo isso aqui, tá? As células foliculares proliferam e há também a formação da zona pelúcida ao redor do ovócito. Então, ao final da primeira parte do ciclo, a gente tem aqui um ovócito, um folículo maduro, tá? E na segunda parte desse ciclo ovariano, a gente vai ter uma alta de hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante vai disparar a ovulação. A ovulação, então, é a liberação do ovócito secundário de dentro do ovário. E é aqui neste momento, pré-ovulação, imediatamente pré-ovulação, que vai acontecer o final da primeira divisão meiótica. Você lembra que eu falei que os ovócitos eles ficam em meiose suspensa desde a barriga da mamãe, tá? Ovócitos dictióteros são chamados. E é aqui, sob a ação do LH, que acontece o final da primeira divisão meiótica e a formação de um corpo polar e a ovulação, a disparada, tá bom? Pela ação do hormônio luteinizante. E após a saída do ovócito, né, fica a estrutura folicular, que vai ser chamada agora de corpo lúteo. Então, acompanha aqui comigo. O corpo lúteo ele é formado pelas células foliculares restantes após a saída do ovócito, após a ovulação. É uma estrutura glandular que secreta uma grande quantidade do hormônio progesterona. E o hormônio progesterona, juntamente com o estrógeno, vai fazer com que aquele endométrio prolifere e cresça cada vez mais, porque como houve ovulação, a expectativa do útero é que chegue ali um concepto. Eu vou falar um pouco mais sobre o corpo lúteo, porque é o seguinte: após a ovulação, essas células foliculares que envolviam o ovócito, elas permanecem no ovário, produzindo hormônios, tanto estrógeno como progesterona. Só que qual será o futuro desse corpo lúteo? Vai ser o seguinte: se ocorrer a fertilização, se houver, né, o papai e a mamãe forem lá namorarem e houver a fertilização, esse corpo lúteo aqui, ele vai crescer mais, ele vai ficar produzindo progesterona, principalmente, durante 20 semanas, durante quase a metade da gestação, tá? Então, se ocorrer a fertilização do ovócito pelo espermatozoide,
esse corpo lúteo aumentará de tamanho e continuará ativo por mais cerca de 20 semanas. Sua função, ele produzirá grande quantidade de progesterona, que será um importante hormônio para a manutenção da gravidez. Neste caso, quando ocorre fertilização e ele não se degenera, ele vai ser chamado de corpo lúteo gravídico. Mas se não ocorrer fertilização naquele mês, esse corpo lúteo ele vai degenerar. E ele vai ser chamado, então, corpo lúteo gravídico, vai durar só alguns dias mais e vai se degenerar e virar apenas uma pequena cicatriz no ovário, tá bom? De novo, havendo fertilização, esse corpo lúteo vai aumentar o seu tamanho e a sua produção de progesterona. A progesterona é muito importante para a manutenção da gravidez, para deixar esse endométrio bem robusto, né? Bem cheio de nutrientes. E aí, esse corpo lúteo vai ser chamado de corpo lúteo gravídico, ativo produtor de progesterona. Porém, se não houver fertilização, esse corpo lúteo aqui vai degenerar, tá bom? Não é necessário que seja produzido tanta progesterona assim. E ao mesmo tempo que esses hormônios estão agindo, estão agindo no ovário, esses hormônios produzidos pelo ovário, o estrógeno e a progesterona, estão agindo no endométrio. Isso aqui, então, se chama ciclo ovariano e, paralelamente ao que ocorre o ciclo ovariano, ocorre o ciclo menstrual. Menstruação, então, é o sangramento por via vaginal que ocorre mensalmente devido ao desprendimento da camada funcional do endométrio. Havendo fertilização, o bebê vai se implantar aqui no endométrio. Mas se não houver fertilização, se não houver formação de zigoto, esse endométrio aqui vai se desprender e a mulher vai menstruar. Olha só, fase menstrual, os primeiros 5 dias, tá? Depois que termina o período menstrual, começa a fase proliferativa, em que a ação principalmente do hormônio estrógeno induz o aumento do endométrio. Quando ocorre a ovulação, na metade do ciclo em diante, na metade do ciclo, o endométrio vai passar pela fase lútea, sob a ação do corpo lúteo, a progesterona, vai ser formada progesterona e estrogênio e vai ser formada uma grande quantidade, um tecido endometrial abundante. Vê que tem um menininho, né? Vê que ocorre fertilização. Mas se não ocorreu fertilização e se não houver implantação de um concepto, o útero vai entrar na fase isquêmica e depois na fase menstrual novamente, tá bom? O ciclo menstrual, então, é composto pelas fases menstrual, fase proliferativa, fase lútea e fase isquêmica, para preparar para a próxima menstruação. Vamos ver fase por fase, então. O ciclo menstrual, então, ele começa a ser contado a partir do primeiro dia da menstruação da mulher, tá? Fase menstrual. E ela dura entre 3 e 5 dias. Nessa fase, há o desprendimento da camada superficial do endométrio, camada compacta e camada esponjosa, tá bom? Que é expelido junto ao sangue menstrual por via vaginal. E ao final dessa fase, o endométrio vai se encontrar assim, olha, fininho. Após o período menstrual, o útero vai entrar na sua fase proliferativa. Essa fase proliferativa dura cerca de 9 dias. E é nesse período que os folículos ovarianos eles estão crescendo sob a ação do hormônio folículo estimulante e estão produzindo estrógeno. E esse estrógeno ele tem um papel importante em induzir o aumento do endométrio, 2 a 3 vezes a espessura do endométrio, a quantidade de água, tá bom? Preparando o útero para possivelmente a chegada de um concepto. Após a ovulação, que é induzida pelo hormônio luteinizante, lembram? O LH induz a ovulação. O útero vai passar agora para a fase lútea. Como é isso? O corpo lúteo está se formando lá no ovário
e produzindo uma grande quantidade de estrógeno e progesterona. Lembra que eu acabei de falar sobre isso? E esse estrógeno e progesterona vão induzir o aumento ainda maior do endométrio, a proliferação ainda maior do endométrio, preparando o útero para a chegada do bebê, se houver fertilização. E aqui, novamente, nós vamos ter duas situações diferentes. Se houver fertilização, papai namorou com a mamãe, aí formou você, o zigoto, tá? E aí houve fertilização, o endométrio vai continuar espesso para garantir uma adequada condição para o embrião se implantar e se desenvolver. Por isso que a mulher para de menstruar, tá bom? Não vai haver, o ciclo menstrual ele para, porque agora é necessário que esse endométrio aqui fique aí, robusto, cheio de nutrientes, cheio de glicogênio, cheio de água para a implantação do bebê, né? Para garantir tudo que ele precisa para o seu desenvolvimento, inicialmente, pelo menos. Porém, se não houver fertilização, o endométrio passará para a fase isquêmica, porque esse corpo lúteo aqui ele vai ser degenerado. Então, não vai mais ter essa quantidade grande de estrógeno e progesterona para sustentar esse endométrio tão robusto. E aí, o útero, depois da fase lútea, vai passar para a fase isquêmica, tá bom? Na fase isquêmica, vai haver, então, o desprendimento novamente do tecido endometrial para que comece um novo ciclo, dando início a um novo ciclo menstrual. De novo revisando alguns conceitos importantes. Vamos rever. Primeiro, ovulação. Não esqueça, anote no seu caderninho. Saída do ovócito do ovário, estimulado por uma onda de hormônio luteinizante, de hormônio LH, que acontece mais ou menos no 14º dia de um ciclo regular de 28 dias, mais ou menos. Corpo lúteo. Depois que acontece a ovulação, as células foliculares se tornam em corpo lúteo, lá no ovário. É uma estrutura glandular que secreta uma grande quantidade de progesterona, um hormônio importante para induzir o espessamento do endométrio, preparando o endométrio para a chegada do embrião. Se não houver fertilização, não tem para que esse endométrio tão robusto e o corpo lúteo ele então se degenera. Fases do ciclo menstrual. Fase menstrual, fase proliferativa, fase luteinizante e fase isquêmica. Se houver fertilização, não vai haver essa fase isquêmica e o útero entra então na fase gravídica, tá bom? Não vai ter menstruação. A fase menstrual, vamos lá, passo a passo, gente. A fase menstrual, então, ela dura de 3 a 5 dias. Inicia-se no primeiro dia da menstruação, então por isso que é importante as mulheres que estão na fase ativa da reprodução, as mulheres que estão com a vida sexual ativa, sempre anotarem a data do primeiro dia da menstruação, tá bom? A camada funcional da parede uterina do endométrio, né, desintegra-se e é expelido pelo fluxo menstrual através do canal vaginal. O sangue descartado está misturado ao tecido endometrial e após esse período de menstruação, o endométrio ele fica mais fininho, mais delgado. Depois da fase menstrual, o útero passa pela fase proliferativa. Dura cerca de 9 dias, coincide com o crescimento dos folículos ovarianos lá no ovário, tá bom? É controlada pelo estrógeno produzido lá nos folículos ovarianos e há um aumento de 2 a 3 vezes na espessura do endométrio e no seu conteúdo de água. Primeira fase, fase menstrual, segunda fase do ciclo menstrual é a fase proliferativa. Quem está proliferando? O endométrio. A terceira fase dura cerca de 13 dias e acontece logo depois da ovulação.
coincide com a formação, crescimento e funcionamento do corpo lúteo, por isso que ela é chamada de fase luteinizante. O corpo lúteo lá no ovário está produzindo progesterona e induzindo um espessamento no endométrio. E por fim, a fase isquêmica. Quando o ovócito não é fertilizado, o útero vai entrar, então, o endométrio vai entrar na fase isquêmica. As artérias endometriais, elas se contraem, espiraladas, elas se contraem, devido à diminuição na produção de progesterona pelo corpo lúteo, e essa estase venosa e a necrose isquêmica, então, iniciam, culminando com a nova menstruação ao final, tá bom? Então, isquemia significa parada ou diminuição do suprimento sanguíneo. Então, a falta de progesterona produzida pelo corpo lúteo vai fazer com que aconteça a diminuição nesse fluxo sanguíneo, que aconteça uma parada de suprimento, uma necrose isquêmica do tecido, e isso vai culminar daqui a pouco, daqui a um pouquinho, alguns diazinhos, com um novo ciclo menstrual. Porém, se houver fertilização, o útero, o endométrio vai entrar agora na fase gravídica, vão cessar os ciclos menstruais e ela agora vai entrar na fase gravídica. Ocorre quando o ovócito é fertilizado, os ciclos menstruais cessam, aquele endométrio não vai ser perdido, muito pelo contrário, ele vai ser ali conservado e vai ser alimentado e nutrido para que ele alimente e nutra o embrião nos seus primeiros dias, tá bom? Gente, todo mundo tem que dominar esse assunto, porque a gente, para a vida, para a nossa vida, né? Então, até agora a gente já teve muitos conteúdos para estudar. Você vai pegar um bom livro de embriologia, tá bom? Você vai pegar seu caderninho, vai fazer suas anotações, não vai perder tempo, porque é um assunto extenso, mas muito legal de estudar, como vocês puderam ver, tá bom? Faça seu resumo, tá bom? E em breve a gente volta aqui no canal para falar sobre gametogênese masculina. Até lá!